E hoje nós estamos aqui encerrando a nossa série. Aí, ó, Cris pegou a visão, entendeu? Então vamos de novo. Hoje nós estamos aqui encerrando a nossa série. Foram 7 semanas hoje, né? 7 semanas abençoadas por Deus, onde nós temos recebido direcionamentos, onde nós temos realmente sido confrontados. Alguém foi confrontado aqui através de alguma palavra? Eu posso dizer que eu fui confrontada na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na de hoje. Mas só essas mesmo, fora essas, mais nenhuma. Mas Deus é bom, porque quando Deus nos confronta, Deus nos leva a uma mudança, Deus nos leva a uma reflexão. E aí é bom, porque nós temos a oportunidade da escolha, da mudança. É ruim, porque aí ou a gente muda ou a gente finge que não ouviu, né? Então a gente tem que tomar uma decisão ali. E hoje nós vamos realmente tomar uma decisão. Eu tenho certeza que ao longo desses dias você já vem tomando decisões, amém? Já vem vivendo cada palavra que vem sendo ministrada. Mas como hoje nós estamos encerrando essa série, hoje é o dia de nós termos um posicionamento, onde nós iremos realmente selar essa palavra, selar essa série, e realmente mostrar ao Senhor que nós optamos por assumir o controle da nossa vida. Entregando, obviamente, o controle nas mãos do Senhor. Eu gosto muito de reforçar isso para não parecer que nós estamos tirando o controle das mãos do Senhor. Não, nós estamos tirando o controle das mãos das circunstâncias, das mãos do inimigo, das mãos de todas as situações que possam nos paralisar. Mas o controle principal, ele estará sempre nas mãos do Senhor. Amém? Então, nós temos visto essas palavras realmente, como eu falei, elas estão nos trazendo uma oportunidade de transformação. Uma oportunidade onde nós entendemos que é necessário buscarmos enquanto ainda há tempo. É necessário a mudança enquanto ainda há tempo. Porque muitas vezes nós nos enganamos com essa questão do tempo. E nós falamos sobre o tempo aqui. E sempre que acontece algo assim em relação à vida de alguém, me deixa muito mais reflexiva. E infelizmente nós estamos aqui na Itália há 8 anos. Se eu não me engano, 8 anos. E durante esses 8 anos nós vimos alguns vizinhos nossos falecerem. E ontem a nossa vizinha do lado, assim, de parede realmente, ela faleceu. Não, ontem não, hoje. Ela faleceu. E nós ficamos, obviamente, né? Ela faleceu em casa, a gente ainda não soube ao certo como aconteceu, mas foi tudo em casa. E o pastor estava chegando em casa do mercado e o vizinho parou ele para poder contar. E ali a gente ficou, puxa vida, 8 anos que nós estamos aqui. E nós vimos pessoas indo, pessoas partindo. E hoje mais uma. E ali a gente vê a fragilidade que é a nossa vida. É óbvio que em relação a isso eu tenho isso já muito forte em mim por experiência própria. Mas o que eu quero que você entenda é que nós precisamos valorizar a vida. Nós precisamos valorizar, porque é tão comum que a gente viva a nossa vida. Mais um dia, acordei, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo outro. Mas às vezes a gente não se lembra realmente de olhar para o alto e falar: Deus, obrigada porque eu acordei. Obrigada porque eu terminei mais um dia. Obrigada porque eu não sofri nenhum acidente no trânsito. Obrigada porque nenhuma doença tirou a minha vida, a vida dos meus. Obrigada, Pai, porque mais um dia o Senhor estendeu a sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu pude passar mais um dia sem ter a triste notícia de que eu perdi alguém ou de que alguém me perdeu. E isso não é só porque essa senhora se foi. Eu ia falar moça, mas era uma moça de talvez uns 90 anos. Mas não deixa de ser uma moça, né? Não só por isso, mas porque realmente às vezes nós vivemos a vida e nós pegamos essas palavras e parece que elas não causam muito efeito, porque nós sempre pensamos que hoje não deu, amanhã vai dar. Mas nós não temos o amanhã. E eu preciso muito que vocês tenham essa ciência. Nós não temos no amanhã. Nós não temos o controle de nada. Então é preciso buscar enquanto ainda existe tempo. E nós temos esse tempo agora, hoje. Esse é o nosso presente.
Então, durante esses dias, nós estamos sendo confrontados, direcionados a uma mudança. Nós somos chamados a assumir o controle da nossa vida, é um chamado a um posicionamento. Fala assim, posicionamento. Assumir o controle da nossa vida para tirar realmente das mãos do inimigo, das circunstâncias, do acaso, de qualquer coisa que você queira aí nomear e tomar para si aquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa vida. Porque ela é nossa. Ela não é do inimigo, ela não é da situação, ela não é do perrengue que você está passando, ela não é do dia mal, ela não é das pessoas que querem o seu mal, ela não é das pessoas que te abandonam, ela não é das circunstâncias que pensam que podem definir quem você é ou quem você deixa de ser. A sua vida, ela é sua. É um presente que Deus te deu. E glória a Deus por isso. E nós precisamos estar atentos para que nós possamos realmente valorizar a nossa vida de um modo correto. Nós precisamos ter uma vida voltada a amar mais a Deus do que a nossa própria vida. E isso é bonito, né? Nossa, eu quero amar mais a Deus do que a mim mesmo. Eu quero amar o que Deus ama, eu quero sonhar o que Deus sonha, eu quero viver o que Deus tem para mim. É muito bonito, muito bonito. Só que é difícil. É difícil. E nós precisamos ser sinceros. E às vezes vão ter pessoas que vão falar: ai, pastor, é difícil? É difícil para quem quer. Porque para quem ama a Deus de verdade, ai, é muito fácil. Nós somos seres humanos que somos ali, como eu posso dizer, confrontados diariamente, não só pelas coisas, pelas circunstâncias externas, mas por nós mesmos. E muitas vezes abrir mão de nós mesmos, e quando eu digo de nós mesmos, envolve tantas coisas. Envolve você dizer não a um trabalho bem remunerado, envolve você dizer não para o seu jeito, envolve você dizer não para uma mudança de vida, uma mudança de país, uma mudança de cidade, envolve você dizer não para uma mudança de trabalho, envolve você dizer não para um posicionamento, para tantas coisas que às vezes para você é valioso. E às vezes não são nem coisas que fariam mal a ninguém. Às vezes são coisas que são decisões da vida cotidiana. Mas quando nós decidimos viver o que Deus tem para nós, significa não dar mais nenhum passo sem antes ter o sim ou o não de Deus. E isso não é fácil. Porém, é possível. E é por isso que juntos, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, isso serve para que a gente se fortaleça, para que a gente se alimente, para que a gente entenda que sim, é difícil, mas sim, é possível. E você não está sozinho. Você tem as suas dificuldades, eu tenho as minhas. Você tem as suas decisões a serem tomadas, eu tenho as minhas. Você tem as suas guerras, eu tenho as minhas. E talvez se a gente sentar e começar a trocar experiências ali, não é sobre quem tem mais ou quem tem menos, porque cada um sabe aonde dói. O que talvez para mim seja fácil de suportar, para você não, e vice-versa. Então não é sobre quem sente mais, quem sofre mais, quem está mais na desgraça ou quem está menos na desgraça. Mas é sobre quem é a nossa esperança, aonde a nossa fé está firmada, quem tem sido o nosso fundamento. Sabe, nós precisamos ter uma vida voltada a amar mais a Deus. E quando isso acontece, o resto vai ficando, eu não vou dizer mais fácil, mas eu quero dizer mais acessível. Porque o mais fácil traz talvez uma sensação para você de impotência, no sentido de se eu não consigo, parece que eu estou fazendo errado. Então, é mais acessível. Às vezes não vai ser fácil você acordar e falar: Senhor está me pedindo tal coisa, e eu tenho que entregar. Às vezes Deus te pede algo que seja até fácil. E aí você fala: puxa, era só isso? Amém, glória a Deus. Só que aí Deus te leva para um outro nível. E aí Deus pede algo que não seja tão fácil. E aí a gente chega para Deus e começa a mostrar, como vocês já estão cansados de ouvir, as nossas desculpas. Deus é que ainda não dá por causa disso, por causa daquilo. O Senhor entende, né, Deus? O Senhor conhece, o Senhor sabe mais do que eu. E aí nós vamos nos escondendo atrás daquilo. E aí nós não vamos assumindo o controle da nossa vida, porque nós temos um porquê. Nós temos um porquê. Eu estava até conversando com as mulheres na terça-feira de manhã, que eu falei para elas: meninas, eu tô com essa cara inchada, não é de sono, é de choro mesmo, tá? Porque eu sou um ser humano igual a vocês, e na noite passada eu fui dormir toda entupida de tanto que eu estava chorando com Deus. Mas por quê? É verdade, né?
Ele acordou, tadinho, com meu choro. Eu vi um meme hoje, ai, gente, muito bom, devia ter trazido para colocar aqui. Não sei se vocês já viram. É uma pessoa que fala, geralmente ela tá com aqueles filtros, com a cara engraçada. Aí fala assim: o Espírito Santo tentando anotar minha oração para levar a Deus. E aí a pessoa não consegue falar, que ela fica, Deus. Aí parecia eu na terça. Deus, mas ele entende a gente. Mas porque existem situações que você tem que tomar decisões, você tem que ter posicionamentos, você tem que fazer escolhas, você tem que fazer renúncias, você tem uma vida. E que as pessoas, elas olham, e até foi uma coisa que ele me falou na hora que ele acordou, que ele veio orar comigo. Ele falou, isso aqui as pessoas não veem. Porque as pessoas, elas olham e elas julgam aquilo que elas veem. E isso não é só sobre a minha vida, isso é sobre a sua também. É muito fácil eu chegar e falar, você está tomando uma decisão errada, por isso, isso, isso. E eu não sei a sua motivação, eu não sei o que está por trás, eu não sei quais são suas dores, eu não sei quais são suas questões. Mas eu estou sempre pronto para te atacar. Mas quando nós assumimos o controle da nossa vida, esse tipo de coisa já não nos afeta mais. Porque nós entendemos que quando nós estamos assumindo o controle da nossa vida, aquilo que vai nos afetar é aquilo que a gente permite. E aí nós começamos a limitar o inimigo de nos afetar, de nos colocar para baixo, de nos paralisar. Talvez nós iremos sim, talvez não, talvez, nós iremos sim ter o nosso dia mal, nós iremos sim ter o nosso dia mais frágil, nós iremos sim ter as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas dores, porém nós não seremos paralisados. Somos seres humanos, estaremos ali vulneráveis a isso. E se você falar, mas nada mais me abala, a questão não é sobre não te abalar, a questão é, você não quer que as pessoas vejam, você não quer aceitar, e aí essa amargura está sendo colocada para fora de outra forma. Porque sim, nós somos seres humanos. Sim, coisas nos afetam. Sim, coisas nos entristecem. E quando nós queremos esconder isso, nós vamos criando feridas internas que depois nós vamos derramando sobre as pessoas de diversas formas. E a gente não entende. E a gente quer justificar. Mas às vezes são feridas abertas que estão lá dentro, que nós vamos derramando porque nós não permitimos que o Senhor feche. Porque a gente nem sequer quer aceitar que elas existem. Então, o Senhor nos chama para esse lugar. E como eu falei, por mais bonito que seja, é difícil, mas é acessível. E nós tivemos especificamente 7 pregações que nos trouxeram, junto com essas, 7 pregações que nos trouxeram um direcionamento, que nos trouxeram que ampliaram a nossa visão. Por isso eu costumo pegar no pé de vocês falando, não sejam somente colecionadores de palavras. Ouçam, mas pratiquem. Ai, pastora, mas eu tenho um problema com a minha memória. Traga um caderno. Pega o seu bloco de notas, assiste a pregação de novo na sua casa. Você tem o acesso ali ao YouTube, que você pode novamente ter acesso à palavra. Pastor, eu não lembro, mas hoje a gente só não lembra se a gente não quer. Porque hoje nós podemos optar por anotar, por assistir, por gravar. Nossa, a tecnologia que nós temos hoje, nós só não temos acesso se nós realmente não queremos. E não é só sobre levantar uma bandeira de você assistir a pregação da sua igreja. Não, você pode assistir outras coisas. Como o pastor falou, crie um senso ali. O que é viável, o que não é viável. Mas, obviamente, se você tem uma igreja que está te direcionando, você vai sempre se alimentar dali. Outras coisas são boas, sim. Porém, às vezes você pode ter que realmente ter um discernimento se aquilo não vai de encontro com o que você acredita ou não. A gente sabe tantas coisas que nós temos na internet hoje. Então, não seja um colecionador de palavras. Ou não seja uma pessoa que vai ouvir e vai falar, puxa, falou tanto comigo, olha aquela parte, falou tanto comigo. E se eu falar para você, que parte? Então, eu não sei bem repetir, mas é que assim, foi aquela ali, você falou tanto com você. E às vezes, não é que não tenha falado, no momento falou. Mas a gente vai sendo roubado, as informações vão sendo perdidas, e aquilo que poderia ser algo, uma chave para você, uma mudança para você, uma ponte de transformação para você, você perde, porque aí a sua cabeça já está pensando, meu Deus, e a hora, e amanhã, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, e você está aqui, mas você está mais ou menos aqui, você está um pouco aqui, um pouco lá, e você vai sendo roubado. Então não seja roubado. Sabe, nessas 7 semanas, para você que não se lembra, afinal, passaram-se 7 semanas, nós aprendemos sobre remover, renovar e revestir. Nós falamos sobre vencer a passividade, nós falamos como reconhecer quando nós estamos dando passos para trás. Nós falamos sobre termos de volta o nosso poder de escolha.
Nós falamos o que estamos fazendo com o nosso tempo. Nós falamos sobre a mentalidade de escassez e a mentalidade de abundância. Olha quantas coisas interessantes nós falamos. Olha quantas coisas que nos confrontaram. Talvez você ainda esteja retrocedendo, mas será que você se lembra o que foi dito sobre como reconhecer quando você está dando passos para trás? Talvez o seu tempo ainda esteja sendo mal utilizado. Será que você se lembra de o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Então isso daqui não é sobre chamada oral de escola, mas é sobre nós usufruirmos daquilo que o Espírito Santo tem nos dado. É a gente pegar aquela palavra, não só ouvir, discernir e viver. Porque é isso que faz a diferença na nossa vida. Quando nós vivemos aquilo que nós ouvimos. Quando nós vivemos aquilo que nós cremos. Essa é a minha oração para o Senhor. Pai, eu quero viver aquilo que eu prego. Você sabe o quão fácil é para uma pessoa que prega começar a simplesmente fazer isso de um modo automático? Muito mais fácil do que você pode imaginar. Muito mais fácil do que você pode imaginar. E nós temos que ter esse cuidado diário de não subir aqui como uma máquina que está aqui para servir, que está aqui para pregar, que está aqui para orar, que está aqui para aconselhar, que está aqui para fazer, e tá. Tem hora que nós somos como ovelhas que precisam sentar, ouvir, discernir, e eu sou a primeira pessoa que eu oro. E eu falo, Senhor, eu vou subir ali, eu não quero subir sozinha. Porque eu prego, e eu falei isso até para a pastora, eu falei, é engraçado, que às vezes eu sinto pelo olhar de vocês, às vezes comentários e tudo mais. Falei, eu já ouvi de pessoas que às vezes elas sentiram que, a pastora me deu uma indireta lá do altar. Falei para ele, se elas soubessem que eu prego para mim, se elas soubessem que eu estou primeiro exortando a mim, porque eu sei aonde eu me coloco em cada lugar dessa palavra. Eu não estou aqui para pregar para você, eu estou aqui para pregar para mim, e aquilo que o Espírito Santo prega para mim, escorre para você. Então isso significa assumir o controle da vida nos detalhes, em pequenas coisas. Então sente-se aqui e ouça e fale, essa palavra é para mim. Essa exortação é para mim. Não é para o meu irmão que ficou em casa, não é para o meu irmão que está do meu lado, é para mim. Aonde é que o Espírito Santo está me confrontando aqui? Porque é assim que nós crescemos, igreja. É assim que nós crescemos. E nós precisamos crescer, não crescer só para cima, nós precisamos crescer em profundidade. Nós precisamos alargar, sabe, o comprimento das nossas raízes, nós precisamos esticar. Nós não podemos, sabe aquela árvore, aquela plantinha que bate um vento, a bichinha cai? A gente não pode estar assim. A gente precisa estar que nem aquelas árvores, que parece que pode acontecer o que for, cair a casa em cima dela, mas ela não cai. E é assim que nós precisamos estar. Porque a nossa raiz, ela vai estar fundamentada no lugar correto. Sendo nutrida pelas coisas corretas. Faz sentido para você? Então, dentro de todas essas coisas que nós temos escutado ao longo desses dias, nos fica uma pergunta. Quem vai continuar vencendo essa guerra que nós enfrentamos diariamente? Quem vai vencer? Quem vai ganhar? Quem vai ficar no primeiro lugar? A nossa vontade, ou até mesmo a nossa falta de vontade, ou a vontade do Senhor para nós? Porque às vezes você fala, pastor, eu não estou vivendo a minha vontade, eu estou vivendo a vontade de Deus. Mas às vezes a sua questão não é sobre viver a sua vontade, é sobre vencer a sua falta de vontade. Falta de vontade da mudança, falta de vontade do confronto, falta de vontade de tanta coisa. Às vezes você não quer não viver a vontade de Deus. Você está ali, como fala? Não é isenta a palavra, mas você está meio neutro. Não está nem agindo e não está nem quieto. Você está ali fingindo uma neutralidade. Só que a gente sabe que não existe meio termo. A gente sabe que não existe em cima do muro. Então, como eu costumo dizer, você não escolher já é uma escolha. E às vezes nós só temos medo de levantar essa bandeira, de dizer que eu escolhi o contrário do que está sendo dito. Eu escolhi não viver essa palavra. Que forte! Mas é mais bonito do que você falar que está acreditando, que está recebendo, que está vivendo, porque não é para mim, é para você. Às vezes nos confronta, mas tudo aquilo que nos confronta nos leva a uma mudança. O conforto não muda.
E eu brinco com vocês sobre colocar amor nas minhas palavras e sobre usar palavras duras, mas não pense vocês que eu sou uma pessoa amarga que subo aqui para derramar sobre vocês toda a minha falta de amor. Meu Deus, a pessoa infeliz da vida que vem aqui derramar sobre vocês as frustrações. Não. Eu, como mãe, quando eu cobro do Mateu, eu não cobro muitas vezes com carinho, amorzinho da minha vida. Você quer tomar banho com a toalha do Sonic, com a toalha. Fala, amor da minha vida, você tem que tomar banho, se não tomar banho vai dar ruim. Vamos pro banho? É assim. Mas é com amor, porque eu sei que ele precisa. Vai comer, arroz não é bom. É bom sim, senhor, você vai ver que você vai continuar vivo. Come o arroz. Ele vai continuar vivo, ele come o arroz e permanece vivo. E aí ele come e fica feliz. Então, quando a gente sobe aqui, falo por mim, que eu brinco muito com essa questão de colocar amor nas palavras, é para trazer uma leveza, mas é um cuidado, é um amor, porque o confronto, o amor verdadeiro, ele confronta. O amor, quem nos ama, e eu vou dizer isso para você, quem te ama te confronta. Eu não gosto dessa amiga porque ela me confronta, ela é tua amiga. Eu não gosto, o meu marido ou a minha esposa me confronta, te ama. O meu pastor, meu Deus do céu, não vou conversar com o pastor, porque chego lá, eu vou falar uma coisa, ele me confronta, porque ele se preocupa. Agora a pessoa que você chega lá e você fala alguma coisa, e a pessoa está coçando para te confrontar, mas ela fala, ai, é não, verdade, eu te entendo, ai, não, é verdade, você tem razão, não te ama. Pastor aqui não te ama, não te ama. Não te ama ao ponto de querer o melhor para você, porque querer o melhor para você é não querer ver você cair. Confrontar é sinônimo de amor. Eu não concordo. Deus passa a mão na sua cabeça todas as vezes que você ora? Quando você lê a sua Bíblia, Deus está ali alisando o seu ego? Eu acho que não. Deus não te ama? E como nos ama? Foi como nós cantamos. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Só que quando nós lemos a palavra, Ele nos bate com tanto amor. Ele nos cobra com tanto amor. Às vezes as palavras não são nem tão doces assim. E em nenhum momento eu vi coloque amor nas minhas palavras. É que eu coloco já por natureza. Entendeu? Mas é um amor, é cuidado, porque o Senhor nos quer ali, ao lado dEle. O Senhor nos quer vivendo tudo aquilo que Ele tem para nós. O Senhor, Ele quer que no dia em que a trombeta soar, Ele olhe para nossa face, que Ele olhe para mim e para você. E Ele possa dizer, vinde benditos do meu Pai. Você imagina como deve ser triste para um pai olhar e falar, apartai-vos de mim? A gente só pensa na parte de, meu Deus, eu não quero ir para o inferno, mas pensa para um coração de um pai. O que não é isso? Porque ele sabe qual é a consequência. Então, quando o Senhor nos confronta, quando o seu marido, a sua esposa, o seu amigo, qualquer pessoa que seja te confronta, quando os teus pastores te confrontam, não é sobre quem pode mais, quem pode menos, não é sobre autoridade, não é sobre falta de amor, pelo contrário. É muito amor, é muito cuidado. E assim tem que ser você com as pessoas que você ama. Você precisa, quem ama, cuida. Quem ama, confronta. E quem vai continuar vencendo essa batalha? E eu creio que nós iremos escolher o lado correto. Então essa questão de assumir o controle da vida é assumir um posicionamento. E um posicionamento claro. Sabe quando, se eu falar assim, quem é corintiano? Tem flamenguista aqui também? É flamenguista? Você vê que as pessoas, elas não ficam pensando, será que eu sou flamenguista ou eu sou palmeirense? Não, eu tenho meu posicionamento claro. Felipe me veio até com um negócio do Palmeiras, foi semana passada, que dia que foi? Tava lá, do nada eu olho para trás, tava a pessoa ali, eu falei, gente, que é isso? Tô no estádio, por que eu perdi? Eu gosto muito de futebol, mas eu não acompanho mais nada, fico muito triste por isso, mas perdi a mão. E nós tem coisas que nós sabemos. Se eu falar assim, quem é do signo de Capricórnio? Glória a Deus, eu achei que alguém ia levantar a mão. Ai, olha, até suei frio. Até suei. Vamos ficar com a parte do futebol mesmo, né? Olha, até suei. Suei. Aí alguém fala de fundo, eu não, sou leão.
Ai, Deus. Mas é brincadeira, mas assim, se a gente tem coisas na nossa vida que nós já sabemos. Oh, suei mesmo. Fiquei com medo da resposta. Tem coisa na nossa vida que nós já sabemos. Obrigada, Val. Que nós sabemos, nós temos o nosso posicionamento claro. Óbvio, a questão do futebol é brincadeira, mas todo homem vai brincar ali com o time do homem. Você vê, ele não tem um posicionamento claro. Tem mulheres que também gostam e se posicionam, eu sou isso, sou aquilo, não. E esse é um posicionamento claro, é aquele que todo mundo sabe o que você é. Você não negocia. Se perguntarem, você sabe dar a resposta de bate pronto. Isso é um posicionamento claro. E o Senhor, Ele nos chama para esse posicionamento claro, porque um posicionamento, ele não está apenas em eu estar em um lugar, eu estou posicionado porque eu estou na igreja, isso daí é pouquinho, isso aí não é nada, isso aí é só presença, mas assumir realmente uma postura diante de Deus, diante dos homens e diante das circunstâncias, isso é um posicionamento. Não importa o que aconteça, o meu time está rebaixado, eu continuo amando meu time. Meu time não tem Libertadores, é isso aí, né? Mas eu continuo amando meu time. O time perdeu na final, mas eu continuo amando meu time. Isso é você ser fiel àquilo. E é a mesma coisa sobre você ser fiel na sua conduta com o Senhor. Você não negociar princípios, não negociar o seu posicionamento, não negociar a sua fé. E hoje eu tenho muita fé porque Deus me abençoou. E hoje está mais ou menos, não sei se, olha Deus, a gente estamos aqui com um problema. Posicionamento claro. Sabe por quê? Quem não se posiciona diante das circunstâncias acaba sendo posicionado por elas. Quando nós não posicionamos, sabe aquela história de quem não governa é governado? Quando nós não nos posicionamos diante de uma circunstância, essa circunstância vai nos posicionar na vida. Ela vai nos colocar em algum lugar. E aí foi o que eu falei para as mulheres, que é o que o pastor já falou aqui, que a gente fala muito em casa. Ou eu corro atrás do que eu quero, corro atrás do que você quer, ou aceite o que vier. Só que isso não é para ser uma frase motivacional. Isso é para você entender que se eu não me posiciono, eu tenho que aceitar o que vem. Então, se eu não me comprometo em confrontar certas coisas na minha vida, eu vou ter que aceitar. Se eu não me comprometo em ter conversas difíceis em relacionamentos, eu vou ter que aceitar o desgaste do relacionamento. Se eu não entendo que estar num ministério é ter responsabilidade, eu tenho que aceitar as consequências que virão. Se eu não me comprometo em assumir um bom papel no meu trabalho, eu tenho que aceitar que se chegar alguém com mais vontade, mais fome, mais ali, sagacidade do que eu, a pessoa vai me derrubar, a pessoa vai me colocar ali para escanteio, a pessoa vai me colocar de banco. E aí você fala, puxa vida, eu estou aqui há tanto tempo, eu faço isso há tanto tempo, chegou ontem e já está tomando o meu lugar. Será que é tomando o seu lugar ou será que é assumindo uma posição que você não assumiu? E aí onde nós vemos a fragilidade em relacionamentos, eu não digo isso só de casal, não. Muitas vezes de amizades. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho visto e eu vejo muito isso na minha vida, mas tenho visto, de modo geral, como hoje as amizades elas são sensíveis, elas são frágeis. Eu não sei os seus pais, mas como é normal, eu já até comentei sobre isso, como eu acho bonito a amizade do meu sogro, da minha sogra, que eles têm um clubinho de amigos que quando eles se juntam, ali é o momento deles. Eles fazem o jantar deles, a noite deles, é tudo deles. E é muito legal de ver que é uma amizade de anos, uma amizade que eles trouxeram. E eu vi você jovem, eu vi vocês casarem, eu vi os filhos. E aí tem essa questão de padrinho e madrinha de consideração. E eu acho isso tão bonito. E são aqueles amigos que você pode chegar e falar assim, olha, toma vergonha na sua cara, viu? Que não tá certo isso daqui não. E a pessoa vai olhar e falar, obrigado por cuidar de mim. Só que hoje em dia parece que nós estamos encontrando pessoas frágeis. Se eu chego para você e eu falo, olha, tá errado, olha isso, olha aquilo. Nossa, você não é meu amigo. Nossa, olha como você fala. Nossa, olha não sei o quê. Nós estamos nos tornando pessoas muito sensíveis, muito frágeis. Nós estamos sendo governados pelas coisas ao invés de governar. A começar das nossas emoções, a começar das questões pessoais que nós temos. Nós não queremos mais ser cuidados, só que isso reflete no nosso cuidado com Deus. Porque se eu não quero ser cuidado por uma pessoa que está do meu lado, que eu acredito que quer o meu bem,
Como é que eu vou acreditar que uma pessoa que eu não vejo está cuidando de mim? É óbvio que tudo aquilo que Deus nos apresentar vai parecer uma coisa que não é nada disso não. Porque Deus ele vai ter que fazer aquilo que você acha certo. Então olhe com mais carinho para o cuidado de Deus na sua vida através de pessoas. Olhe com mais carinho. O Senhor está cuidando, o Senhor está falando. E nós temos que agradecer por isso. Quantas pessoas não vão chegar naquele dia, infelizmente, vão dizer: eu gostaria que tivessem me apresentado isso. Ou eu gostaria de ter acreditado nisso. Pensa que triste. E a gente, às vezes, não leva tão a sério quanto nós deveríamos. Então, quando eu digo sobre essa circunstância, essa situação de ou nós governamos, ou nós seremos governados, ou nós nos posicionamos, ou essas coisas nos posicionarão, não é sobre pessoas. Não é sobre você governar sobre pessoas. Eu estou falando sobre circunstâncias, eu estou falando sobre situações. Eu estou falando sobre você mesmo. Eu estou falando sobre as nossas emoções, sobre os nossos medos, sobre coisas e não sobre pessoas. Nós não governamos sobre pessoas. O Senhor, Ele é soberano e esse lugar é só dele. Nós governamos sobre coisas, sobre nós, sobre situações, sobre as nossas emoções, sobre os nossos medos, sobre aquilo que nos paralisa. Imagina só, o Senhor ele está nos convidando. Eu acho que convidando é uma palavra até muito gentil. Mas o Senhor ele está realmente nos chamando para esse lugar de um posicionamento, porque nós não podemos mais viver sem uma certa firmeza. E nos falta uma firmeza. Às vezes você pode pensar: não, pastor, eu sou muito firme, para mim é sim, sim, não, não. Mas talvez é uma firmeza muito tendenciosa. Porque às vezes tem coisas que Deus está te chamando para um posicionamento, mas ali ainda não existe essa firmeza. Ainda existe um medo, ainda existe um receio. Mas a gente não pode mais viver sem essa firmeza. Sabe, mudando conforme a estação. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu sou, amanhã eu não sou, e vocês não sabem quanto isso me confronta. A gente não pode mais viver mudando conforme o ambiente. O ambiente que eu estou, ele vai me moldando. Vocês já ficaram perto de pessoas que estão muito felizes? Você sai dali feliz. Você nem sabe por que você está feliz, mas você está rindo, você está feliz, é um ambiente tranquilo, leve, você volta para casa e fala: meu Deus, eu quero mais. Só que o mesmo acontece quando você está num ambiente pesado. A pessoa só reclama, a pessoa só reclama, a pessoa só reclama, a pessoa só reclama, só tem defeito, só tem dificuldade, só tem isso. Você sai de lá e você fala, ou você sai reclamando, às vezes você passa a reclamar de coisas que você nem reclamava, mas você vai sendo consumido por aquilo, você vai ouvindo tanto aquilo, que quando você menos vê, você está reclamando e você fala: meu Deus, eu nem tenho por que estar reclamando disso, mas eu estou. Você sai pesado. Você sai às vezes irritado. Isso já aconteceu muito comigo. E uma vez eu falei para o pastor, eu não quero. Eu não sou essa pessoa. Eu não estou me reconhecendo. Eu não estou me reconhecendo. Falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Porque nós somos como esponjas e nós vamos sugando. Então esteja atento, o ambiente ele não pode nos mudar, nós precisamos mudar o ambiente. E por mais bonito que isso pareça, é uma responsabilidade. É uma decisão que muitas vezes vai nos colocar numa situação ali delicada. Delicada do quê? De um posicionamento diferente. De intervir. Corta o assunto, muda o assunto, corta a amizade. Corta isso, corta aquilo. Óbvio, eu estou falando corta amizade quando eu digo que são pessoas, amizades. Você vê que não são amizades de Deus, que são coisas que, né, não é sobre descartar a pessoa, vocês me entendem, né? Aí, às vezes você está vendo, se é uma coisa que não está trazendo benefício, eu acho que ali mesmo já pode te dizer que às vezes é hora de um afastamento. Você ora, Senhor, transforma para a gente estar ali alinhado. Mas às vezes nós queremos manter, nós queremos fazer as coisas, mas que elas não estão trazendo benefício. Pelo contrário, ao invés de nós termos a força para transformar aquilo está nos transformando e às vezes não é uma coisa boa. E nós precisamos ter a maturidade de entender isso. A gente não pode mudar conforme o nosso humor.
Ah, eu tô feliz, então eu faço. Se eu não tô feliz, então eu largo. Ah, se tá dando tudo bom, então vai. Se não tá dando tudo bom, então não tá legal. O Senhor pede e o Senhor espera de nós uma coisinha chamada constância. Um posicionamento você decide, a constância você mantém. E deixa eu te falar uma coisa, a constância não significa você fazer todos os dias a mesma coisa na mesma intensidade. Quem vai na academia vai poder dizer, tem dia que você vai lá, você fala, meu Deus, eu consigo pegar sei lá quantos pesos, quantos quilos. Tem dia que você vai e você fala, nossa, que hoje eu tô cansada. A Val, falei pra Val que eu fiquei impressionada. Alguém tem a Val aqui no Instagram? Vou fazer aqui a publicidade. Pois eu fiz questão de caçar lá e fui pro pastor e falei, olha o tamanho dos braços da Val. A Val postou um story lá do treino, menino, deixa chegar o verão, vocês vão ver só. Aí o pastor pegou e falou assim, ô Val, aí seu pastor, tá? Foi ele. Ele falou assim, tá explicado, coitado do Dene, deve apanhar. E eu falei, que legal, e a Val fazendo lá, era um negócio militar, né, Val? Uma ginástica ali. E tem dia que você chega lá e faz tudo. Mas tem dia que você fala, tô aqui pela graça. Não é? Eu também já fui pra academia. Constância não significa você chegar ali e fazer todos os dias na mesma intensidade, pegar os mesmos pesos e fazer o mesmo treino. Tem dia que você vai chegar e você vai fazer menos, mas você foi. Entende a questão? Tem dias que você vai orar 4 horas seguidas. Tem dias que você vai falar, Espírito Santo, hoje o que eu posso entregar, o meu melhor são 15 minutos. Mas você estava ali. Ele te encontrou no secreto. No outro dia, você vai falar, meu Deus, nem parece que ontem eu só orei 15 minutos, hoje eu orei 6 horas. Cada um dentro da sua realidade. Eu falo isso, mas, gente, eu conheci pessoas que, obviamente, a vida dela era um outro modo, mas que ela não saía do quarto com no mínimo 6 horas de oração. A vida dela, a realidade dela permitia ela isso. Glória a Deus por isso. Mas você sabe a sua realidade. Você sabe o tanto que você pode entregar. E às vezes você fala, mas aqui hoje, como eu não estou muito bem, eu não vou orar não. Amanhã eu vou acordar bem. Não, vai lá, entrega o seu obrigado a Deus. Entrega, Senhor, olha, hoje eu posso entregar lágrimas aqui. E você vai sair dali curado, eu te garanto. Porque isso já aconteceu comigo. Senhor, eu não tenho palavras, hoje eu tenho um choro. E eu tenho um coração. Sabe quando a gente canta? Eu não tenho nada a dizer, eu só tenho um coração cantando aleluia. Porque às vezes você não tem palavras para entregar, mas aquilo que você tem dentro vai ser o suficiente para te sustentar no dia. Faça isso. Faça isso. E tudo isso é uma questão de posicionamento. Vocês entendem? Porque quando nós nos posicionamos, aí eu viro para o dia mal, eu viro para aquela tristeza, eu viro para aquele desânimo e falo, não é você que me governa, sou eu que te governo. A gente pode até estar aqui no dia mal, mas você não me governa, eu te governo. A gente pode estar até aqui passando por essa dificuldade junto. Mas eu estou posicionado e eu vou na minha constância. Pai, o Senhor sabe, o dia mal vai chegar, Ele já sabia. O que nós não podemos é ceder. E olha o que Josué 24:15 fala assim para nós. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Escolham hoje a quem vocês irão servir. Essa é a ordem do Senhor para nós. Escolham hoje a quem vocês irão servir. Nós não devemos nos apegar ao modo de escolha com aquilo que eu falei. Circunstâncias, humor, situação, ambiente. Nós devemos escolher, como diz o texto, escolher hoje a quem nós iremos servir. A nossa vida ela é feita de escolhas. E quais têm sido as nossas? Quais têm sido as nossas escolhas? Quais têm sido as suas escolhas? Isso só você pode responder. Você sabe dizer. Você sabe dizer se de fato você está numa busca constante para uma mudança, para uma melhoria, para um desenvolvimento ou não. Não é o meu papel deduzir, não é o meu papel te apontar. O meu papel é te trazer uma reflexão.
um encorajamento à mudança, mas você sabe dizer a resposta. E ela não serve para mim, ela serve para você. Ela serve para aquilo que o Espírito Santo está te chamando. Hoje, no dia de hoje, você e eu estamos vivendo consequências de escolhas. Sejam elas boas ou sejam elas ruins. Você um dia escolheu sair do Brasil. Seja guiado pelo Senhor, seja porque um dia você acordou da pá virada e falou, vai eu sair dessa terra. Sabe lá Deus qual foi o seu motivo. Mas você escolheu e você está aqui. Uns por motivos de trabalho, outros por uma melhoria de vida, outros por um tempo curto, outros por um tempo longo, outros não sabem nem se vão voltar. Outros pensam que vão voltar, mas não vão. Não olhei para você. Não olhei. Mas nós vivemos consequências de escolhas. Nós colhemos também frutos das nossas escolhas. A vida, ela é feita de escolhas. E hoje, nós estamos sendo colocados diante de uma situação a fazermos outra escolha. A quem nós iremos servir? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. A quem nós iremos servir? A nós, as nossas emoções, ao medo, ao inimigo, à paralisia, à procrastinação, a tantas coisas que nós falamos? Ou nós vamos de fato nos entregar ao Senhor para vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós? Para sermos moldados diariamente, para sermos lapidados diariamente. E aí, crendo que nós iremos escolher servir ao Senhor, amém? Nós temos um direcionamento em Efésios 6,13, que fala assim, por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Possam resistir no dia mau. O dia mau vai chegar? Mas nós temos o direcionamento. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Ou seja, nós temos como resistir ao dia mau. Nós temos como vencer o dia mau. O dia mau, ele existe. Nós só não podemos desistir. Nós só não podemos ceder. Ajuda eu aí. Pelo contrário, o texto nos diz para resistir. E existem 3 dimensões do posicionamento. Diante de Deus, diante do mundo e diante de si mesmo. Diante de Deus, nós precisamos reconhecer quem Ele é e quem nós somos nele. Vocês, nós precisamos entender de fato. Pense assim, e isso fica realmente para você exercer na sua vida. Se alguém virar para mim e perguntar quem Deus é, o que eu vou responder? Assim já vai te ajudar a dizer quem Deus é para você. Então, se um dia alguém virar para mim e me perguntar quem Deus é, você que tem filho, se seu filho virar para você e falar, pai, mãe, quem Deus é? Quem Deus é para você? Sabe quando Jesus pergunta, o que as pessoas estão dizendo sobre mim, mas e vocês? O quem vocês dizem que eu sou? Agora Jesus nos pergunta isso, quem vocês dizem que eu sou? E não precisa copiar a resposta ali de Pedro, não. Diga para Jesus, quem Jesus é para você? É o meu Salvador? É o meu Deus? É o meu Pai? Mas então você precisa tê-lo na sua vida naquele lugar. Porque se ele é aquilo para você, então ele ocupa aquele lugar. E quem você é nele? Eu acho muito bonito quando eu digo ou quando eu ouço em alguma pregação, eu sou quem Deus diz que eu sou. Legal, quem Deus diz que eu sou? Eu sou quem Deus diz que eu sou. Amém. Quem Deus diz que eu sou? Com as mulheres nós já falamos um pouco sobre isso. Mas eu quero que você se pergunte, quem Deus diz que eu sou? E realmente viva isso. Viva nessa identidade de ser quem Ele diz que você é. Porque isso já facilita e muito a nossa vida. Porque eu vou te dizer uma coisa que o inimigo gosta muito é de jogar sobre nós as setas dele para nos paralisar. E ele é acusador, então ele vai te acusar. E ele vai te acusar das piores coisas. E ele não vai pegar coisas mentirosas, não, ele vai pegar coisas que a gente já fez. Ele vai usar contra nós coisas que nós já falamos, coisas que nós já vivemos.
Ele não vai falar mentira no sentido de criar algo. Porque a gente só olhar e falar, eu nunca fiz isso, eu não sou isso. Se falar assim, você matou alguém, eu não vou nem sofrer por isso, nunca matei alguém. Agora, se ele começa a trazer do meu passado, coisas que eu já fiz, que eu já falei, que eu já pensei, aí vai pegar. Aí vai falar, eita, será que Deus me ama mesmo? Será que eu tenho jeito mesmo? Será que o Senhor realmente vai me usar dessa maneira? Porque olha o que eu já fiz. Olha quem eu sou. Não, você não é. Você é quem Ele diz que você é. E quem Ele diz que você é. Então, tente responder essas duas perguntas. Não só tente, como responda. Você precisa responder. Quem Deus é para você? E quem Ele diz que você é? Quem você é nele? Diante de Deus é o nosso posicionamento, que o posicionamento ele gera a obediência. Porque você se posicionar é você obedecer. É você obedecer tudo aquilo que o Senhor diz que nós devemos fazer. Sabe os 10 mandamentos ali? Aquilo é pouco perto do que o Senhor pede para nós. Vamos se dizer que quando nós lemos os 10 mandamentos, é quase algo que você tem que fazer para não ser preso no dia de hoje. É algo que você vê ali que as pessoas esperam de caráter de pessoas. Não estou menosprezando, entenda isso. Eu estou dizendo que vai além. Aquilo ali é como se ele falasse, isso aqui é o básico. Agora vamos lá, vamos ler os evangelhos. Vamos começar a ler o Novo Testamento. Vamos começar a ler muita coisa da Bíblia. A gente vai olhando e falando, meu Deus, está mais fácil matar a pessoa do que viver isso aqui. Do que me posicionar isso aqui, do que obedecer a Deus. A gente ri, mas não é verdade. Vencer você... Quando fala assim, levanta ali e vai pedir um perdão. Tem gente que tem a maior facilidade em levantar e pedir um perdão. E glória a Deus pela sua vida. Mas tem gente que parece que você está açoitando a pessoa. Eu pedir perdão? Parece que a pessoa, ela está ali passando por uma prova. Meu Deus, pedir perdão para determinadas pessoas é quase a pessoa ser um mártir. A pessoa já sabe onde precisa ser tratada. E aí às vezes você olha e fala assim, meu Deus, não, pedir perdão para mim é fácil, para o outro não é. Talvez para ele, eu fiz a brincadeira, mas talvez para ele seja mais fácil matar alguém, pedrar ali alguém rapidinho, do que ter que se vencer. Parece que não, mas com certeza o nosso pior inimigo somos nós. Com certeza, vencer a nós mesmos é muito mais difícil do que a gente olhar e ter que lidar com certas coisas que você fala, isso daqui amanhã eu esqueço e tá tudo certo. Agora você não, você tem que conviver com você. Você acorda com você, você dorme com você, você vive com você. Você sabe o seu ponto fraco. Você sabe suas fraquezas, você sabe, eu sei de mim. E às vezes é quase como se a gente tivesse que ficar driblando a gente mesmo, sabe? Tá vindo, opa, só que eu mesmo que tô vindo para cá e vai para lá. E às vezes a gente pensa que a vida com Deus ela é fácil, mas a vida com Deus ela é muito desafiadora. Eu não estou falando isso para te encher de trauma com a vida do Senhor. Ela é maravilhosa, gente. Amém? Glória a Deus que a gente tem Senhor. Porque você imagina passar por tudo isso sem Deus. É por isso que o povo fica doido. Quanta gente tira a própria vida. E às vezes ainda conhecendo a Deus. Quantos pastores não tiraram a própria vida. E eu falo para vocês, com temor a Deus, eu entendo. Eu entendo. Porque se o inimigo pega a gente num dia mau, um dia que o nosso espírito não está alinhado com o Espírito Santo, gente, vocês não sabem no que é vida pastoral, não. Isso aqui é muito fácil, pregar 40 minutos, 1 hora. Para mim, eu falo de olho fechado. O off é que ninguém vê. Isso aqui não é para trazer um peso, meu Deus, pastor, é muito... Não. É porque muitas vezes a gente olha só aquilo que os nossos olhos podem ver, mas a gente não imagina o que tem por trás. E isso é sobre a nossa vida. É muito fácil a gente julgar os nossos dias com base em coisas que nós já estamos acostumados a fazer. Vira tudo muito banal. Ontem eu falei uma coisa para as mulheres, ontem foi terça isso. Que nós estávamos falando sobre o pote da gratidão, o caderno dos sonhos, e eu falei, contemplem criar novas memórias com os filhos, com a família. Contemplem realmente o que Deus tem feito para a gente sair desse lugar onde nós estamos. De rotina, de correria. Quantas vezes você já não falou, você já ouviu alguém falar, eu não tenho tempo para isso não. Porque eu até brinquei, eu falei, se eu falar para vocês todos os dias, pegar 5 minutos do dia de vocês, vai lá contemplar o céu. Tem gente que vai falar, pastor, eu tenho mais o que fazer, né? Porque a gente está perdendo a sensibilidade das coisas mais bonitas da vida. Porque a gente está sempre correndo.
Correndo de quê? Correndo de quem? Correndo para quê? Correndo para ganhar dinheiro para uma pessoa que nem é você. E isso eu não estou falando para você ser negligente com o seu trabalho. Mas correndo atrás de dinheiro que não vai te trazer felicidade. Correndo atrás de sonhos de um amanhã que às vezes a gente nem sabe se vai chegar. A gente está sempre com pressa, a gente está sempre fazendo, a gente está sempre atarefado. E às vezes as pessoas ficam com o nosso pior. Fica com a nossa falta de paciência, fica com o nosso cansaço. Quem tem filho sabe muito bem do que eu estou falando. Que aí a criança chega na maior inocência de uma coisa que, tadinha, para ela é uma descoberta. Ou ela está ali te chamando pela 20ª vez no dia, só que você já está cansado. E aí você responde mal. E ontem até eu achei engraçado, assim, doeu meu coração primeiro, como mãe, obviamente. Mas eu falei algo com o Teteu, que agora eu já nem me lembro o que é. Mas eu estava até conversando com a minha mãe no vídeo, e ela está assistindo. E vó, né? Vó, que se ela pudesse passar pelo telefone, quem apanhava era eu. Mas aí ele começou a chorar. Eu falei, mas por que você está chorando? Aí ela do outro lado, que ela só me chama toda a vida. Não importa o que aconteça, para ela eu sou a Tayla Mayra. Não importa o que acontece. E aí ela, Tayla Mayra, ele tem sentimentos, filha? Ele não sei o quê. Eu falei, é o quê, gente? Eu tô aqui falando com o menino, Mateus. Aí eu falei, agora daí eu tô levando bronca por sua causa. Agora você vem aqui, vem aqui. Eu falei, por que você tá chorando, filho? Aí ele sentou assim perto dele. É porque você está brava comigo. Eu falei, mas eu não tô brava, eu tô te ensinando. Aí ele deitou lá, todo dengoso, enfim. Mas o que eu quero dizer, às vezes a gente acha que as nossas palavras, as nossas ações não vão impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Óbvio que eu uso meu filho como exemplo porque eu tenho um filho, mas a gente pode fazer isso com qualquer outra pessoa. Você num dia mal pode responder atravessado, você pode fazer outras coisas, você pode agir de um jeito que as outras pessoas elas vão sentir. Só que do mesmo jeito que as outras pessoas fazem conosco, nós também podemos fazer com o outro. E é por isso que nós precisamos estar ligados para nós não entrarmos num lugar de apontar aquilo que fazem comigo, mas não refletir aquilo que eu faço com o outro. Não é para justificar, hein? Só fiz isso com você porque você fez isso comigo. Não. Mas é entender que do mesmo jeito que alguém faz comigo, eu posso fazer com o outro. E ali nós nos posicionamos de um modo diferente, assumindo o controle e a responsabilidade pelos nossos atos. E entendendo que nós queremos ser pessoas melhores, amém? Nós queremos voltar à sensibilidade da vida, assim olhar para a paisagem e falar, meu Deus, o Senhor criou tudo isso. Obrigado, Pai, pelo ar que eu respiro. Obrigada, Pai, por tudo isso que o Senhor criou. Obrigado, Pai, pela minha família. Obrigado, Deus. Sabe, é uma coisa que talvez você nunca tenha pensado, e tudo bem, mas eu te deixo essa reflexão, esse encorajamento no dia de hoje, que não sirva só para cá, sirva para todo o resto. Mas vocês já ouviram a gente contar muitos testemunhos aqui da igreja do começo. Quem estava no perrengue do início da igreja? Que não tinha teto, era frio e tudo mais. O Bruno, a Duda, o Lodi. Poucos de vocês. Vocês já agradeceram porque hoje vocês não passam o que nós passamos? Hoje vocês não passaram, não conheceram a famosa Titiarite? Vocês conhecem de nome, mas vocês nunca foram lá e não vão. Vocês nunca viram o Globo de ponta cabeça, o quadro da prostituição lá, assim, tirando a nossa atenção do culto? Mas hoje a gente tem cadeira, hoje a gente tem a estufa, hoje a gente tem um café, hoje a gente tem o teto, hoje as crianças não precisam ficar na cozinha, hoje as coisas estão acontecendo. E entende como a gente está tão assim, que quando a gente ouve, a gente poderia falar, nossa Deus, obrigada, porque eu não passei por isso não. Graças a Deus que foram eles, não foi eu. E não num sentido ruim, mas glória a Deus que Deus te trouxe num tempo bom. Imagina aqueles que vão chegar quando aqui a gente olhar para trás e falar assim, nossa, você não imagina como era. Isso que o filho de vocês nem ficava preto. Vocês não achavam as crianças, a gente colocava os carros aqui dentro. A gente tem uma foto do Antônio, do Fabrício, do Henrico, da Sophie, do Mateus, que a gente falava, gente, lembra daquela... No Brasil tinha uma novela que chamava Avenida Brasil. O lixão. Parecia que a gente tinha encontrado eles lá e falado, vamos levar lá para a igreja, tadinhos. Gente, a gente tem essa foto, eu não estou exagerando. Pretos, mas aqui onde você encostava, você saía sujo, não tinha condição. E glória a Deus, porque vocês não precisaram passar por isso.
E não é com peso, mas é agradecer a Deus pela estação nova, pelo momento bom, apreciar os detalhes. Abraão, a gente falou muito sobre ele se posicionou mesmo sem ver. Isso é fé. E é o que a gente precisa retomar na nossa vida. A fé de acreditar em Deus e se posicionar mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não entenda. Até mesmo que a gente não concorde. Porque Ele sabe o que é melhor. A gente não entende. Às vezes a gente quer uma resposta. E às vezes a gente quer uma resposta para tudo. Tudo precisa ter um sentido. Tudo precisa ter um significado. Tudo. Para que fique mais fácil da gente obedecer. E é verdade. Mas às vezes Deus não trabalha assim. Ele trabalha com, você vai ter que ser grato mesmo sem você entender o porquê. Você vai ter que obedecer mesmo sem você entender o porquê. É desafiador, mas mostra o nosso coração. Onde Ele está. Eu preciso entender para crer? Eu preciso entender para confiar? Não, Pai. Eu não preciso entender, eu não preciso ver. Eu vou confiar, porque isso é a fé. É eu confiar sem ver. É eu esperar sem ver. Eu tenho fé em Deus, eu só confio em Deus porque eu tenho fé. E eu não vejo Deus. Mas eu creio que Ele está. Eu creio que Ele é. Eu creio que Ele faz. Diante do mundo, nós não podemos nos conformar. E Romanos 12:2 fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar. Não podemos. Hoje, a gente fala essa frase, mas não no sentido que as pessoas dizem por aí. Mas hoje é tudo muito, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Não tá nada bem. A pessoa foi ferida, ela não quer ir para a igreja, e aí ela vai cultuar Deus de casa. E tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, porque quem te feriu foi pessoas, não foi Deus. Nós precisamos nos levantar e cuidar dessa pessoa que foi ferida pela igreja. Que foi ferida pela igreja, pessoa, mas Deus não feriu. Mas Deus não tem nada a ver com a nossa rebeldia. Deus não tem nada a ver com as nossas frustrações. Deus não tem nada a ver porque o pastor fulano de tal roubou. Foi o pastor, o homem que roubou. Aí todo pastor rouba. Aí todo crente é chato. Aí todo crente é isso. E tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não aceitem rótulos. Não se conformem com o que hoje está tudo bem. Lembra a questão do posicionamento claro? Se meu filho é cristão, meu filho não participa disso e ponto final. Se não condiz com a minha crença, a nossa família não participa e ponto final. Ai, mas vai ficar chato. Chato, aí você escolhe. Quem vai continuar vencendo? É melhor você estar desconfortável com uma pessoa que não sabe de onde vem, de onde vai, se ela quer aceitar. A pessoa que quer falar mal de você, ela vai falar mal de você, você fazendo coisa boa, você fazendo coisa ruim. Ou você prefere estar desconfortável com Deus? Ai, Deus, o Senhor me entende, né? É que vai ficar chato. Posicionamento claro. É isso que nós precisamos ter. E é desafiador, porque nos coloca diante de situações onde nós temos que bater no peito e assumir. E às vezes a gente não quer, porque às vezes confronta, porque às vezes nos leva a caminhos que geram realmente desconfortos. E a gente às vezes negocia. Eu prefiro estar desconfortável com Deus, que depois eu peço perdão e Ele me perdoa, do que estar desconfortável com um irmãozinho ali que não está nem aí. Quantas vezes a gente não negociou princípios para estar bem na fita com pessoas? E aí depois a gente chega para Deus, ai, Senhor, me perdoa. E às vezes a gente nem está pedindo perdão de coração. A gente está só tentando ali, sabe, tapar o sol com a peneira. Mostrar para Deus que deixa eu mostrar aqui que eu estou arrependida. E não tá. Porque se tiver a mesma oportunidade, vai fazer exatamente a mesma coisa. Então nós precisamos entender qual é o nosso posicionamento. Quem nós somos em Deus, o que o Senhor espera de nós. Assim fica mais fácil. A gente só pode chegar em algum lugar se a gente sabe onde a gente quer chegar. Já ouviu falar que aquela coisa para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Na nossa vida é a mesma coisa. Se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei quem sou, qualquer coisa que me apresentarem vai servir. Agora, quando eu tenho um posicionamento claro, uma visão clara, princípios claros, eu não negocio. Ai, de 10 princípios, essa oportunidade me tira
5. Mas olha, de 10 ficaram 5. Você negocia 5 princípios? Se você negociar, você tem sua decisão. Agora, se você não negociar, você também já tem uma decisão. E às vezes a gente ainda gasta o nosso tempo, e aí coloque muito amor nas minhas palavras, mas você vai gastar o seu tempo em oração. Ai, Senhor, será que eu devo fazer ou não? Te tira 5 princípios, te faz negociar coisas que você disse ser inegociável, te faz negociar coisas que para o Senhor são inegociáveis. Você vai gastar tempo orando? Você já tem uma resposta. É que às vezes a gente não quer aceitar. É que às vezes a gente quer dar um jeitinho de dizer que a gente vai conseguir mudar ali. É tipo aquela pessoa que vai namorar a pessoa que não vai na igreja. Não, pode deixar aqui, eu vou levar ele para Jesus. Dá mais dia, menos dia, você está vendo os dois fora da igreja. Acontece o contrário? É raro, mas acontece. É raro, muito raro, muito raro, muito raro. Muito raro, para deixar bem raríssimo. Mas pode ser que aconteça. Tipo assim, quase 0,0001. Mas pode ser que aconteça. Né? Só que é isso que acontece quando a gente negocia coisas que a gente não deve negociar. E aí depois a gente fala, nossa, Deus, mas tá nítido, tá claro. E tem coisas que a gente que complica. Então não se conforme. Seja sal e luz mesmo em ambientes contrários a isso. É fazer a diferença. E aqui a gente pode lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram, mesmo que todos estivessem se curvando. Eles não se curvaram, mesmo que tivesse consequências. E eles são só um exemplo de tantas pessoas da Bíblia que a gente poderia pegar como exemplo. Independente do que estava sendo dito, independente da circunstância, eles não se dobraram. Eles não se curvaram. Eles não se conformaram. Ai, vai ficar chato, né? Vamos abaixar aqui porque vai ficar só nós 3 em pé? Vai ficar só nós 3 em pé. O meu posicionamento é claro. Eu não me curvo diante de outros deuses a não ser o meu. Eu acho que Deus nos prepara tanto com palavras tão duras. Você já se imaginou numa posição de negue a Jesus ou eu mato seu filho? Negue a Jesus ou você vai ser torturado? Negue a Jesus ou eu mato a sua esposa, seu esposo? Porque eles não vão matar. Primeiro vamos torturar. Porque o intuito deles não é só te causar uma dor momentânea, rápida. E quantas pessoas já não passam por isso, gente? Existem pessoas que já passam por isso. Já é um motivo da gente agradecer porque a gente não passa. Já é um motivo da gente agradecer que a gente ainda pode andar com a nossa Bíblia debaixo do braço. A gente ainda pode dizer que nós vamos à igreja. A gente ainda pode vir cultuar a Deus. Quantas pessoas estão já sendo mortas, torturadas, perseguidas por amor a Deus. Por uma crença que não faz mal a ninguém. Mas a gente sabe que o fim é esse. E às vezes a gente acha que dói a gente ser confrontado sobre o meu ego, sobre o meu orgulho, sobre o meu pecado, sobre a minha falta de paciência. Isso é tão pouco perto do que muitas pessoas estão vivendo. O Senhor está nos preparando para dias difíceis. Nós já estamos em dias difíceis, mas eles vão piorar. E como é que nós iremos nos posicionar nesse dia difícil? Então, assumir o controle da nossa vida, espero que vocês estejam entendendo que vai além do que o nome aparenta trazer. Assumir o controle da vida é ter um posicionamento claro, é dizer, eu não vou ceder, não importa o que aconteça, eu não vou me dobrar. Vai ser jogado na fornalha, eu vou, mas ele vai comigo. Ou ele vai me tirar, ou ele vai estar comigo. Eu não sei o que vai acontecer, mas ele vai fazer. Porém, para existir o milagre do 4º homem na fornalha, eles precisaram entrar. E às vezes a gente acha que em todas as circunstâncias, o Senhor ele vai nos livrar antes. E às vezes ele não vai nos livrar antes. Às vezes ele vai nos livrar durante. Às vezes ele não vai nos livrar durante. Ele vai estar conosco diante da situação. Mas a gente vai sair. Mas a gente vai aguentar. Mas a gente vai passar. Só que nós precisamos estar com a nossa fé alinhada. E diante de nós mesmos é vencer a indecisão, a dúvida, a falta de identidade, que a gente já resolve se a gente entender quem nós somos nele, quem ele diz que nós somos. Como eu falei, disciplina, constância. Não importa se um dia você está muito crente e no outro você está meio xoxo, manco, capenga, anêmico, frágil, inconsistente. Permaneça lá. Permaneça lá. Senhor, Ele quer a verdade do nosso coração. Senhor, hoje eu não estou dos meus melhores, mas Pai, eu continuo te amando. Eu continuo crendo que o Senhor é o Deus da minha vida. Eu continuo crendo que o Senhor está comigo. Eu continuo crendo que o Senhor me escolheu, que o Senhor me salvou, que o Senhor me ama.
Eu continuo agradecendo porque eu estou aqui, mesmo que num dia mau, mas eu estou aqui com vida. Eu não recebi nenhuma notícia ruim até agora. Obrigada porque o Senhor estendeu a sua misericórdia. Obrigada porque não me falta comida na mesa. Obrigada porque eu tenho luz. Obrigada porque eu tenho gás. Obrigada porque eu posso tomar um banho quentinho. Obrigada porque eu tenho uma coberta nesse frio. Obrigada, Jesus, porque eu tenho uma casa. Quantas pessoas chegam na Itália, não tem casa, e a gente já ouviu testemunhos. Eu não estou falando para simplesmente impressionar o seu coração, mas as pessoas que tiveram que dormir debaixo de carro, tiveram que pegar a caixa de papelão no frio. Glória a Deus, não é a minha realidade nem a sua. Quanta coisa nós temos para agradecer. Tem dias que nós estaremos muito fortes. Glória a Deus por isso. Nesse dia a gente tem que estar preparado para matar todos os leões possíveis. No outro dia nós temos que estar vulneráveis para sermos cuidados. E está tudo bem. E está tudo bem. Paulo, em 1 Coríntios, ele fala que eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. É isso que nós precisamos fazer. É vencermos a nós mesmos diariamente. Diariamente. Então, para concluir, o que eu quero dizer para você é, para você, tanto eu quanto você, assumirmos o controle da nossa vida. E aproveitar e anunciar o caminho do Senhor. Anunciar as boas novas. Mas pensa só, de que serve abrir a nossa boca para anunciar, para preparar o caminho, se a gente não serve. Então vamos alinhar. Eu preciso viver aquilo que eu prego. Eu preciso viver aquilo que eu digo crer. Assumir o controle da nossa vida e servir a Deus e ao próximo. O quanto nós temos o quanto nós temos feito, quanto nós temos dedicado de tempo, de amor, de cuidado, seja lá do que for, às vezes é financeiro, às vezes não, às vezes é oração, às vezes é um suporte para o próximo. Vamos deixar de ser egoístas. E o inimigo, ele deseja nos levar para este lugar. O egoísmo de pensar somente em nós. O egoísmo de pensar somente no nosso benefício, no nosso conforto. É tendencioso. A correria nos leva a isso, a gente está cansado demais. A gente está cansado demais para fazer, a gente está cansado demais para aconselhar. Às vezes o conselho que a pessoa precisa é a gente que precisava receber. Mas se o Senhor nos colocou ali é porque somos nós que temos que fazer. Ouça bem isso. Você viu um problema? Não vem chamar o pastor. Se você viu o problema, o Senhor quer que você resolva o problema. Se você viu, qualquer que seja, se o Senhor te mostrou algo, nossa, deixa eu ligar para o pastor para contar, deixa eu ligar para a intercessão orar. Pode ser um suporte, sim. Mas se Deus está te mostrando algo, se a pessoa foi se abrir para você, se você foi até a pessoa e ela te trouxe esse problema, Deus quer usar você. Pastora, mas eu estou passando pela mesma coisa, eu não tenho palavras. Te garanto que você vai ter. E no final você ainda vai sair ministrado, que você vai falar, meu Deus, eu tinha que ter falado isso para mim, falei para ela, já ouvi, pronto, saímos 2 curados da história. Quando a gente pensa que a gente tem o mínimo para oferecer, é quando a gente tem o máximo para oferecer. Porque quando a gente está fraco, é aí que a gente está forte, porque é Ele que nos faz forte. É na força dEle. Sabe quantas vezes a gente tem que pregar fé e vocês não fazem ideia do que a gente está vivendo em casa? E a gente não vem se lamentar, porque não é sobre isso. Mas aí a gente desce daqui, fortalecidos para mais um dia. E aí alguém vem e conta um testemunho e a gente vê que vale a pena. E a gente se alegra, porque a gente se alegra mesmo. Do mesmo jeito que a gente se preocupa com os problemas de vocês, a gente se alegra com as vitórias. E aí o Senhor renova, o Senhor fortalece. Tem dias que a provisão vem. Tem dias que a provisão não vem. E a gente tem que se alegrar e continuar mesmo assim. E o Senhor nos chama para esse lugar. Assumir o controle da nossa vida e viver a profecia que foi liberada sobre nós antes mesmo do nosso nascimento. E eu gostaria que você ficasse de pé. E eu quero que você ouça muito bem o que o Salmo 139, do 13 ao 16 fala. Se você se concentrar melhor com seus olhos fechados, feche seus olhos. Se você se concentrar melhor lendo cada versículo, leia. Mas ouça bem o que o Senhor diz. Tu criaste cada parte do meu corpo.
Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste foram para viver, foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. O Senhor nos criou. O Senhor nos formou. O Senhor é como se o Senhor tivesse sonhado comigo e com você antes mesmo dos nossos pais terrenos pensarem em nós. Ele já tinha pensado em mim e você. Então, antes mesmo do inimigo te paralisar com acusações, Ele te formou. Ouça bem, Ele é maravilhoso em tudo que faz. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Os dias que me destes foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Então não existe amor igual. Não existe amor maior. Não existe palavra contrária, acusação, levante, nada que possa apagar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos traz a esperança que nós precisamos. Então, o que eu posso te dizer é que durante 7 semanas o Senhor nos trouxe para um lugar, nos preparando para encerrarmos o ano de um modo diferente, mas para prepararmos a terra para iniciarmos o ano de um modo diferente. Porque para existir uma mudança palpável, visível, nós precisamos de uma mudança interna. E o Senhor nos chama para essa mudança. O Senhor nos confrontou durante 7 semanas com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo. E o que eu te encorajo do fundo do meu coração é: não jogue essas palavras no lixo. Não coloque essas palavras numa gaveta. O Senhor te formou. O Senhor sonhou com você. O Senhor escreveu os seus dias, mesmo que eles ainda não existissem. O Senhor designou um propósito para você. O Senhor te criou para algo, e para algo bem maior do que o que você pensa. Porque o nosso pensamento é limitado, mas o pensamento do Senhor, ele vai além. Mas que a gente não diga sim somente para as bênçãos. Que a gente diga sim para o confronto. Que a gente diga sim para a mudança. Que a gente diga sim para o não de Deus. Para a porta fechada. O Senhor, Ele é maravilhoso. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos, ficasse com eles abertos, enfim, que você realmente se concentrasse nesse momento. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos. Pai, mesmo sem merecer, o Senhor nos ama. Mesmo sem merecer, o Senhor olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de carinho, com um olhar de um pai que cuida do seu filho. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Te louvamos porque o Senhor nos planejou. E mesmo quando as pessoas olhavam para nós e diziam que éramos improváveis, mesmo quando pessoas olharam para nós e disseram que nós não chegaríamos a lugar nenhum, mesmo quando pessoas olharam para nós e desacreditaram, mesmo quando pessoas tentaram nos desencorajar, mesmo quando nos dias em que nós precisamos, pessoas nos viraram as costas, Pai, nada disso se compara àquilo que nós encontramos na Tua presença. Deus, nós declaramos, Pai, nós nos comprometemos, Senhor, a assumir o controle da nossa vida.
Não mais sermos guiados por circunstâncias, por situações. Não mais sermos guiados por aquilo que o inimigo tenta implantar em nós. Não mais sermos guiados pelo que as pessoas dizem. Não mais sermos guiados pelo que o nosso trabalho diz. Não mais sermos guiados pelo que as nossas emoções dizem, mas nós queremos ser guiados pelo Senhor. Nós queremos crer que nós somos quem o Senhor diz que nós somos. Nós iremos viver aquilo que o Senhor planejou para nós. É como nós já cantamos aqui, Senhor, eu irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça, direi o que queres que eu diga, com todo o nosso ser. Senhor, nos leva para um nível mais profundo. Não nos permita perder a beleza de contemplar a criação. Não nos permita perder essa palavra. Nos ajuda a vencermos, Pai. Nos ajuda a vencer cada estação, cada situação. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui nessa noite. O Senhor conhece quais são as lutas. O Senhor conhece quais são as fragilidades. O Senhor conhece as dores. O Senhor conhece as dúvidas. O Senhor conhece, Pai, o que está no oculto, no profundo, daquele lugar onde muitas vezes nós não queremos que ninguém entre. O Senhor sabe, o Senhor está lá. Ah, Jesus, o que eu te peço é que nós possamos sair daqui transformados, renovados, restaurados, com um posicionamento claro de quem nós seremos, porque o Senhor nos chamou para ser. Nós não vamos mais aceitar nenhum tipo de paralisia que venha não somente do inferno, mas muitas vezes em nós, de nós mesmos. Pai, nos faça olhar como o Senhor nos olha. Nos faça aceitar o confronto. Nos faça aceitar, Pai, as palavras duras. Que o nosso espírito venha estar sensível para ouvir a Tua voz. Que o nosso espírito venha estar sensível para que nós possamos viver o que a Tua palavra manda. Restaura em nós o amor. Restaura em nós a compaixão. Restaura em nós o comprometimento. Restaura em nós o primeiro amor. Restaura em nós a criança. Não nos permita sermos levados pela pressa do dia a dia. Fecha as nossas feridas nessa noite, Deus. Tira de nós toda a preocupação. Tira de nós todo o nosso eu. Que nós possamos diminuir para que o Senhor possa crescer e aparecer cada vez mais. Que nós possamos entender, Deus, que a nossa vida sem o Senhor não vale de nada. Que nós possamos entender, Pai, que não existe lugar mais precioso do que a Tua presença. Senhor, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe, Pai. Não importa qual seja, mas Senhor, trabalha em nós. Não nos permita negociar princípios. O Senhor nos criou para coisas grandes, coisas maravilhosas. O Senhor nos criou para que nós possamos resgatar vidas do inferno, para que nós possamos Te louvar, para que nós possamos Te servir, para que nós possamos Te adorar. Senhor, tira toda a trava dos nossos olhos. Senhor, nos faça enxergar com os Teus olhos, Deus. Tudo aquilo que possa nos paralisar, tudo aquilo que possa roubar de nós a sensibilidade, Senhor. Que nós possamos olhar para nós, que nós possamos julgar primeiro a nós, para que então nós possamos, Pai, ajudar o nosso próximo, para que então nós possamos ser uma extensão do Teu amor neste lugar.
Ah, Senhor, nos ajuda a alcançar vidas que estão perdidas. Senhor, que o amor pela tua obra, que o amor pelo teu reino seja maior do que o amor por qualquer coisa. Senhor, não nos permita trocar o que é eterno por aquilo que é momentâneo. Nós te louvamos pelo que é, o que nos traz uma vida boa. Obrigada, Senhor, pelo trabalho. Obrigada, Senhor, pelo dinheiro. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelas viagens. Obrigada por tantas coisas maravilhosas que o Senhor pode nos proporcionar. Obrigada. Mas, Pai, que aquilo que é eterno tenha o lugar principal na nossa vida. Pai, nos prepare para os dias difíceis que virão. Deus, que nós não venhamos te negar por tão pouco. Que nós não venhamos te negar por nada. Que nós não venhamos trocar a nossa comunhão por coisas passageiras. Jesus, que todos nós possamos sair daqui assumindo o controle da nossa vida. Que nós não venhamos mais aceitar o mesmo. Que não seja mais uma palavra. Que não seja mais um culto. Que não seja mais um confronto. Que não seja mais. Senhor, mas que seja um dia de mudança. Um dia de posicionamento, um dia onde nós decidimos ter um posicionamento claro diante do Senhor. Cada um sabe o sim que Deus está esperando de você. Você sabe o posicionamento que o Senhor está esperando de você. E não tenha medo, se posicione. Por mais difícil que seja, por mais difícil que pareça, o Senhor, Ele já está. Ele já está neste novo lugar. Ele já está nessa nova fase. Hoje nós encerramos um ciclo, mas nós também iniciamos um novo ciclo. Mas que nós possamos iniciar todos juntos. Senhor, tira todo o medo, toda a opressão. Pai, muitas vezes nós não nos posicionamos por medo. Medo daquilo que nós temos que abrir mão, apego, receio. Mas nós confiamos em Ti. E nos ensina a confiar de todo o nosso coração. Nós queremos ser como aqueles 3 homens que não se dobraram diante da situação. E nós cremos que ainda que a gente vá parar dentro de uma fornalha, o Senhor estará lá. O Senhor nos ajudará a passar por lá. Nos ensina a caminhar contigo. Nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina, Pai. Quebranta o nosso coração. Quebranta todo o nosso ser. Nos leva de volta ao primeiro amor. Nos leva de volta à sensibilidade no espírito. Nos leva de volta àquele lugar de inocência. Aquele lugar onde nós confiávamos. Nos leva de volta àquele lugar, Pai. Nós queremos ser como crianças. Ah, Jesus, nós te amamos. Obrigada por nos encontrar. Obrigada por nos encontrar. Obrigada por nos amar. Obrigada por nos sustentar. Jesus, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Obrigada por tamanho amor.
Obrigada. Obrigada pelo privilégio de ter escutado essas palavras. Obrigada pelo convite para ir mais fundo. Obrigada pelo convite para a mudança. Obrigada por ainda acreditar em nós. Obrigada por ainda contar conosco. Obrigada por ainda contar conosco. Espírito Santo de Deus, nos encontre nesse momento e nos encha da tua presença. Nós queremos mais, nós queremos te sentir, nós queremos te ouvir. Nós queremos mais, nós queremos um novo nível. E eu declaro em nome de Jesus que nós sairemos daqui sentindo e vendo que nós estamos entrando em um novo nível. Nós estamos entrando em um novo lugar. Nós estamos indo para um lugar mais profundo, que mesmo que este novo lugar queira muito de nós, mesmo que neste novo lugar nós precisemos nos dedicar, nós precisemos nos entregar, nós precisemos esmurrar o nosso corpo, levá-lo à escravidão, mas nós não iremos nos conformar, nós não iremos aceitar o mesmo, nós não iremos nos conformar com o mesmo, nós seremos luz, nós seremos sal, nós faremos a diferença. Nós iremos participar do avanço do reino de Deus. Nós iremos atrás de pessoas, nós iremos resgatar pessoas, nós iremos trazer essas pessoas para Cristo, nós iremos cuidar de pessoas. Nós faremos a diferença por onde quer que nós passarmos. E nós decidimos e nos posicionamos no dia de hoje a ter um posicionamento claro e assumir o controle da nossa vida. Obrigada, Senhor, e nós dizemos sim. Nós dizemos, Rinene, nós dizemos, eis-nos aqui. Pode contar conosco, Jesus. Pode contar conosco. Não importa o quão difícil seja. Não importa o quão difícil pareça. O Senhor estando no barco, nós estaremos calmos, porque o Senhor estará lá. Não importa se a tempestade nos alcançar. Se o Senhor estiver no barco, nós sabemos que nós podemos descansar. Nós podemos confiar. E nós te louvamos. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por este tempo maravilhoso. Obrigado por trazer cura, por trazer renovo, por trazer transformação, confronto, mas também por nos mostrar tamanho amor, um amor inabalável, um amor imensurável, inexplicável. Obrigada por nos amar, obrigada por nos escolher, obrigada por olhar para nós mesmo quando nós não merecíamos. Obrigada por não desistir de nós. Você sabe exatamente o momento onde Deus poderia ter desistido de você, mas Ele não desistiu. E você deve realmente louvar e agradecer ao Senhor, porque mesmo que muitas pessoas tenham desacreditado, mesmo que muitas pessoas tenham te deixado, mesmo que muitas situações tenham te paralisado, o Senhor sempre esteve, Ele está e Ele sempre vai estar, porque Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o nosso Pai, o nosso Consolador, o nosso Cuidador, o nosso Pai maravilhoso, o nosso Deus Salvador, Protetor maravilhoso. Nós te louvamos, Jesus, obrigada, nós te louvamos, te engrandecemos, te amamos, exaltamos o teu santo nome e nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje e que nós possamos sair daqui tomando posse dessa palavra e assumindo de fato o controle da nossa vida no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor.